Hoje eu quero conversar com você que sente que não tem tempo para nada. Chega no final do dia, parece que você correu o dia inteiro e não saiu do lugar. Você está se sentindo assim? Então fique calmo. Vamos falar hoje de uma metodologia que vai te ajudar a sair desse buraco aí, que é a falta de tempo. Essa metodologia já é muito conhecida. Chama-se metodologia Lean. Metodologia Lean foi aplicada nas fábricas da Toyota no pós-guerra no sentido de reduzir desperdícios e conseguir ser mais eficiente. Mas aqui nós não vamos falar de metodologia Lean, nós vamos falar de filosofia Lean, que é muito além de uma metodologia, uma forma de ver o mundo, uma forma de encarar as coisas. Vou trazer aqui alguns princípios da metodologia Lean para você aplicar aí no seu dia a dia, fazer a sua gestão do tempo e ser muito mais eficiente. Primeiro princípio é a eliminação de desperdício. Reuniões improdutivas, correrias que não levam a lugar nenhum, às vezes conversas desperdiçadas, tudo aquilo que você sente que causa desperdício de tempo, você precisa eliminar. Parece fácil, mas não é. Vou dar um exemplo. Como que a gente elimina uma reunião improdutiva? Nós transformamos ela numa reunião produtiva. Como que eu transformo uma reunião improdutiva em produtiva? Com uma pauta bem organizada, enviada previamente para as pessoas que vão participar, convidando apenas as pessoas que são realmente importantes para aquela reunião, tendo um horário bem planejado, limitação de tempo para aquela reunião. São práticas muito simples que transformam a sua reunião. E agora eu vou falar de um desperdício de tempo que talvez você nunca tenha percebido. Querer ser multitarefa. Tem uma verdade para contar, inclusive para nós mulheres, nós não somos multitarefas. O que acontece quando eu estou tentando ser multitarefa? Eu estou vagando de uma tarefa para outra. Então é como se o meu cérebro estivesse focado numa tarefa e daí eu paro aquela tarefa e sigo para outra. Nesse parar, é como se eu fizesse um setup numa máquina. Eu vou desligar a máquina, fazer toda a higiene daquela máquina e vou direcioná-la para uma outra atividade. Esse setup, esse espaço de tempo aí entre você sair daquela atividade e ir para uma outra atividade é desperdício de tempo. Você precisa ter um planejamento melhor das suas atividades para que você possa focar. Por quê? Eu saí da atividade 1, fiz um setup, fui para a atividade 2. Agora eu voltei para a atividade 1, novo setup, só que tem um outro complicador. Eu não volto exatamente para o ponto que eu parei na atividade 1. Eu tenho que retroceder um pouquinho para poder me colocar de novo no ritmo e no foco. Tudo isso é desperdício de tempo, gente. Precisamos eliminar o desperdício de tempo. O segundo princípio da filosofia Lean que eu quero compartilhar com vocês hoje é foque no essencial. Não podemos desperdiçar tempo com tarefas, atividades, coisas que não geram valor. Qual que é o exercício que você vai fazer? Quando você for realizar uma atividade, você vai pensar: o que eu vou gerar de valor com isso? Qual que é o benefício que isso está me trazendo? Que benefício que essa atividade vai trazer para a empresa, para a minha equipe, para mim mesmo? Vamos focar naquilo que é essencial, eliminar tudo aquilo que não gera valor. E vai um pouquinho além. Será que aquela atividade realmente eu precisava estar fazendo? Será que eu preciso gerar aquele valor? E aí, falando com os líderes, será que não é uma atividade que eu poderia delegar e aplicar meu tempo numa atividade mais estratégica? Isso também é escolher o essencial. O que é essencial que eu faça? O que é possível que outras pessoas façam, que eu possa delegar aquela tarefa? Então, foque no essencial. O terceiro princípio da filosofia Lean que você vai aplicar na sua gestão do tempo diz respeito ao fluxo contínuo. Comece e termine. E aqui a gente volta lá naquele tema multitarefa. Você chega no fim do dia, acabado, exausto, mas com nenhuma tarefa finalizada. Muitas coisas iniciadas e pouca coisa com finalização. Ah, mas os meus projetos são muito grandes, as atividades que eu tenho para fazer são muito longas. Como que eu vou ter essa finalização? Comece a parcionar as atividades que você tem no dia a dia. Faça partes. Tarefas que levam menos que 2 minutos, faça
na hora, não deixe para depois, elimine. Tenha um fluxo mais contínuo de trabalho, pare de parar, picar, né, no meio do caminho. Então, hoje, desse projeto, eu vou fazer essa tarefa aqui. Vá do início ao fim. Isso é muito importante aí para a gestão do tempo. Quarto princípio, o Kaizen, ou melhoria contínua. Observe o dia anterior, quais foram as situações em que você teve desperdício de tempo, quais foram as situações que você talvez precisasse fazer uma adequação de horário, né? Talvez um projeto que exija mais estratégica tenha que ser feito de manhã, porque é o momento que você está mais atento. Ou talvez as atividades que são mais rotineiras precisem ficar no final do dia, que é o momento que você já não está tão atento em uma atividade rotineira, você já tem memória ali de trabalho para executá-la. Então, observe como aconteceu no dia anterior, na semana anterior, no mês anterior e aplique melhorias nesse processo aí de gestão da sua rotina. Não se trata de você tornar perfeita a sua rotina de uma hora para outra, mas de continuar melhorando e evitar erros passados. O quinto princípio que eu vou deixar para vocês aqui diz respeito à redução de tarefas simultâneas. Na metodologia Lean existe uma coisa chamada Work in Progress, trabalho em andamento. Recomenda-se que a pessoa tenha de 2 a 3 tarefas em andamento. Mais que isso, pode gerar gargalo, pode gerar retrabalho por erro, pode gerar ali um esquecimento de alguma tarefa. Então mantenha aí uma lista de 2 ou 3 atividades que você tem ali em andamento, finalize e depois inicie outro. O sexto princípio da filosofia Lean diz respeito à padronização. O que a padronização é importante? Ela vai reduzir o tempo gasto com decisões que não precisam ser retomadas todos os dias. Por exemplo, se existe um método para eu responder uma solicitação, por que eu não posso aplicar esse método em todas as vezes que aquela solicitação acontecer? Isso vai reduzir o tempo que eu preciso processar ali aquela solicitação e fazer a resposta. Uma outra forma que você pode reduzir esse tempo aí gasto com essa variabilidade de atividades é criar uma rotina. Então, todo dia pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar meu e-mail, a minha conta de WhatsApp profissional, vou verificar quais são todas as minhas demandas do dia. E ali vou fazer a minha priorização e já estabelecer ali o meu processo do dia, trazendo as tarefas que são urgentes e importantes antes. Então, você começa a reduzir a variabilidade, criar processos mais claros e também criar rotinas de atendimento. Isso também reduz o tempo ali, o desgaste do tempo. O que eu vou fazer agora, né? Eu consigo já saber, amanhã eu vou começar por essa tarefa. Se vocês lembrarem lá da produção da Toyota, ela era uma produção puxada e não empurrada. O que quis dizer isso? Que a demanda é que determinava o que a Toyota ia produzir. E este sétimo princípio aqui da filosofia Lean que eu quero trazer para a gestão do tempo é justamente isso. É a sua demanda determinar aquilo que você vai fazer. Não trazer coisas novas, uma ação puxada e não empurrada. Não vou trazer milhares de coisas novas quando eu ainda não consegui resolver as antigas. Como que isso ajuda na sua gestão do tempo? Evita sobrecarga na sua agenda, talvez, de tarefas, atividades que não precisam ser feitas agora, que podem esperar um momento futuro e onde a minha agenda seja mais propícia e que realmente aquela demanda seja necessária, ela precisa ser realmente puxada. O oitavo e último princípio que eu quero trazer aqui para a sua gestão do tempo diz respeito à redução do tempo de espera. Muitas vezes a gente recebe uma demanda, uma tarefa e por aquela famosa procrastinação, a gente coloca ela lá no final da lista e vai deixando. A gente vai usar todo o tempo que temos para executar aquela tarefa. Não faça isso. Adiante. Se você tem condições de responder um e-mail na hora, por que você já não vai fazer? Lembra da questão do setup lá? Eu li o e-mail, eu posso respondê-lo agora ou depois eu respondo. Aí quando eu voltar, eu vou ter que ler novamente, tomar a decisão novamente, construir novamente a ideia na minha cabeça para poder fazer aquela resposta daquele e-mail. Por que eu já não fiz? Então reduz o tempo de espera. Não é porque uma atividade tem uma semana para
ser entregue que você precisa aguardar uma semana para entregá-la. Então, estes são os 8 princípios aí da filosofia Lean aplicados à gestão do tempo. Eu espero que você aproveite muito esse conteúdo, aplique já a partir de agora e resolva esse problema de agenda, né? E lembre-se, gente muito ocupada nem sempre está sendo produtiva e às vezes falta tempo para ganhar dinheiro.